Olá, eu sou a Josi Conte e esse é o quadro Conte com a Psicanalista. Hoje o tema é a escrita como ferramenta terapêutica. Na semana passada, minha colega Elisângela Siqueira falou um pouquinho sobre o analfabetismo emocional, que é quando as pessoas não conhecem bem os seus próprios sentimentos e, por causa disso, acabam cometendo um monte de equívocos e escolhas complicadas em suas próprias vidas porque elas não identificam bem os seus sentimentos, elas se confundem, elas não sabem o que, que é uma coisa, o que, que é outra coisa, e elas trocam os pés pelas mãos por causa desse desconhecimento. Então, por conta disso, eu acho legal trazer algumas ferramentas. E uma das ferramentas que eu acho bastante interessante da gente falar e que algumas pessoas se identificam bastante é a escrita, né? Então, a escrita, muitas vezes, ela é atrelada com a figura do escritor. A pessoa fala assim, não, eu tenho que escrever bem, eu não sou escritor, eu na escola eu era ruim de português. E não é nada disso, né? Pode ver que lá, quando a gente é jovem, a gente está começando a organizar os próprios sentimentos, muitas vezes as meninas, às vezes os meninos, mas mais as meninas que às vezes têm essa coisa mais de culturalmente estimulada, né, de lidar com os sentimentos, porque os meninos também têm, só que a cultura permite mais que as meninas façam, né? Elas têm lá os seus diários, elas escrevem o que elas sentem, onde elas têm dificuldade, elas falam dos meninos que elas gostam, das meninas com que elas brigam, o que aconteceu nas casas delas, elas têm um pouquinho dessa prática, né? E às vezes a gente perde, né? A gente até tem uma época da nossa vida e a gente perde. Só que todo mundo, homens, mulheres, todos nós podemos recuperar um pouquinho dessa prática. E a escrita não precisa ser um prêmio, né? Aquela escrita que vai se tornar um livro premiado. Não, a gente pode fazer uma maneira de clarear os nossos sentimentos, uma maneira da gente colocar lá uns registros que a gente pode comparar depois, né? A Carol, minha sobrinha, outro dia ela pegou o diário dela, um diário antigo, e começou a gargalhar, porque ela leu coisas que ela escreveu quando ela era bem mais novinha, e hoje ela acha muito engraçado, porque era uma outra época da vida dela. E que na época, isso é legal salientar, era um problema gravíssimo na cabeça dela. Hoje ela acha que já é engraçado, porque ela superou uma fase que ela tinha que passar e ela superou. E é legal a gente ter esse comparativo, né? De como em determinada época da nossa vida, um problema que parece muito grande, ele deixa de ser tão grande. Como a gente pode comemorar a nossa superação, o nosso amadurecimento, as nossas novas formas de ver determinadas coisas. Então, quando a gente coloca lá no papel como a gente está se sentindo hoje, amanhã a gente já pode estar se sentindo diferente. A gente pode fazer listas, né? Então, eu estou tendo dificuldade para fazer uma escolha. Eu posso fazer listas de prós e contras daquela escolha para conseguir colocar concretude, sabe, no papel. Então, às vezes está tudo confuso na minha cabeça. Enquanto eu escrevo, eu começo a deixar aquilo mais concreto. Ah, olha, tem esses pontos bons. Olha, tem esses pontos maus. Ou mesmo recuperar sentimentos. Então, para contar uma história, aquela história tem que ter sentido. Então, eu começo a colocar lá, aquilo tem começo, meio e fim. Enquanto eu dou sentido para colocar aquilo no papel, eu passo a dar um sentido melhor para mim. Às vezes eu arrumo um outro significado, um novo significado. E aquilo também toma uma nova esfera, um novo rumo na minha maneira de ver uma realidade. Então a escrita ela sempre tende a ser positiva. Fora que ela também é uma ferramenta de catarse. Lembra? Eu não sei se vocês já viram, se é coisa da minha época que sou mais velha, aquela que eles falavam que era simpatia, que a pessoa colocava uma coisa que ela não gostava, ela escrevia lá no papel, depois ela ia lá e jogava no rio. Chamavam isso de simpatia. Mas se vocês forem pensar, por exemplo, a pessoa está muito brava, ela está decepcionada, e ela vai lá, ela escreve no papel. No quanto ela está escrevendo, ela já está colocando lá, eu não gosto disso, ela está descarregando. Aí ela vai lá, ela fala, agora eu vou jogar isso para fora da minha vida. Ela vai lá e joga no rio. Então ela coloca um ritual, ela coloca um símbolo naquilo. Eu vou deixar isso para trás. Isso é uma catarse. Não quer dizer que vai resolver o problema? Não. Mas naquele momento ela vai colocar um sentido naquilo, ela vai colocar, vai falar, agora eu vou deixar isso para trás. É como se ela fizesse um ritual de passagem daquilo que está causando um mal-estar nela. Então acaba sendo uma coisa bacana, sabe? Então, a escrita, ela não é algo psicoterápico.
A Elisângela já falou isso em um outro vídeo, mas é algo terapêutico, é algo que nos ajuda a organizar as ideias, é uma ferramenta para a gente fazer um alívio, para a gente colocar as coisas para fora, e é uma coisa que a gente pode olhar depois e ver como a gente se superou. Às vezes a gente está escrevendo melhor e às vezes a gente também está sentindo melhor as coisas, compreendendo melhor a nossa vida. Fica a dica aí, comecem a escrever mais, fazer anotações, não precisa nem mostrar para ninguém, guarda para vocês e vão espiando essas notas de vez em quando. Vocês vão ver que vocês vão se surpreender, é muito bacana. Fica a dica, um abraço a todos e até breve.